vamos viver é para Ti, Senhor, e é por Ti, Deus, em nome do Senhor Jesus. Oh, Espírito, assim eu declaro sobre a Tua igreja. Eu declaro sobre cada um, sobre cada família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Receba isso, igreja. Receba isso em nome de Jesus. Que você passou em 2025. Eu passei coisas em 2025 que eu nunca sonhei que eu iria passar. O que nos espera 2026? Qual que é o ano do que o senhor falou mesmo? Restauração. É o ano da restauração. 2026, nós vamos ter o ano que vai restaurar aquilo que foi perdido em nós, a nossa identidade. Tudo aquilo que foi perdido, Deus vai trazer em nome de Jesus e nos restaurar. Se for preciso, nos quebrar. Às vezes, para Deus nos fazer a forma que Ele quer, preste atenção aqui. É preciso Ele nos levar lá na sala do oleiro. E Ele precisa nos quebrar. Vira o seu irmão e fala, você vai suportar, irmão? Sabe por quê? O lugar onde Deus tem para nós, o propósito dEle, Ele tem que fazer a obra dentro de nós primeiro, para depois fluir por fora. Primeiro Deus dá um ministério para nós dentro de nós. Ele trata conosco dentro de nós. O ministério, ele flui na medida que nós permitimos sermos tratados, limpos por Ele. E como que nós somos limpos por Ele? Uma coisa eu te garanto, não vai ser no oba-oba. Uma coisa eu te garanto, não vai ser muitas vezes na festa da alegria. Mas muitas vezes precisa ser nas dificuldades que nós iremos enfrentar em 2026. E aí? E aí, igreja? Você está convicto do que Deus tem para fazer em você e através de você, em nome de Jesus? O inimigo vai tentar nos confundir de todo jeito, roubar a nossa fé, roubar a nossa alegria de estar na casa do nosso Deus. Ele vai tentar fechar os nossos olhos para o entendimento da palavra dEle. Em nome de Jesus, realmente vai ser o ano da restauração. Onde Deus vai restaurar em você a sua filiação de filhos, de filhos que verdadeiramente têm um pai. Hoje teve batismo, meu Deus, que bênção que foi aquilo. Que bênção, que presença, que maravilha que foi aquilo. Cada palavra ministrada, cada momento que aconteceu neste lugar, marcou a minha vida. E eu creio que marcou também, né? Nós temos aqui o Guilherme, a Ana, a Laura. Que batizaram hoje, né? Foram 5 batizandos. Foi bênção, foi muita bênção do Senhor. Amém? Eu queria que você abrisse para mim Eclesiastes, capítulo 9, versículo... Eu vou ler 4 versículos. Capítulo 8, 9, 10 e 11. Eclesiastes 9, capítulo 8, versículo 8. Capítulo 9, versículo 8. 9, 10 e 11. Diz o seguinte: em todo o tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. 9. Goze a vida com a mulher que amas. Todos os dias
dias da tua vida vã, as quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e no teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Versículo 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-os conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. 11. Voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes a riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, que tudo aquilo que o Senhor tem para nós esta noite, Pai, toda revelação, Deus, no sobrenatural, que o Senhor possa nos dar, Deus, para nos alimentar. Senhor, lá no deserto, o Senhor mandava, Deus, o alimento, que era, Senhor Deus, as cordonizes. Senhor, o Senhor cuidava daquele povo por esse maná. Senhor, hoje o nosso maná é essa palavra, que nos alimenta, Senhor, a nossa alma, o nosso espírito. Por isso nos revela, Senhor. Senhor, eu coloco anjos de guerra neste lugar. Senhor, em guerra, em batalha, Pai, para que verdadeiramente o pão e o maná que o Senhor tem para nós venha verdadeiramente cair no nosso coração como uma revelação. Algo que venha, Senhor Deus, abrir a nossa mente, o nosso coração e venha marcar, Deus, a nossa vida, porque é tua palavra. Assim eu declaro em nome de Jesus. Amém? Então, eu achei interessante essa palavra, né? Eu estava lendo Eclesiastes. E por quê? A primeira que eu li, ela fala do espiritual. A segunda, versículo 9, ela fala da família. O versículo 10, ela fala das obras terrenas, do seu trabalho. E o versículo 11, ele nos instrui a respeito das nossas emoções. Então, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa verdadeiramente entender e ser firmado dentro do nosso coração. Então, o versículo 8, ele diz, né? Em todo tempo seja alva as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Em primeiro lugar, eu quero dizer que sim, em todo o tempo. Em todo o tempo. Não é em algum tempo. Não é por um tempo. A Bíblia nos adverte que em todo o tempo. Porque, com certeza, né, Salomão, que foi o homem que escreveu esse livro, ele já estava na idade, ele já era idoso. Ele já tinha passado por muitas experiências. Ele era o filho de Davi, o rei Davi. E ele foi entre todos os filhos. Uma vez eu fiz um estudo sobre Davi, se não me engano, Davi tinha média de 20 filhos, entre das esposas, das concubinas, era uma média de 20 filhos. Desses 20 filhos, Salomão foi o escolhido para herdar o trono, dar continuidade ao propósito do pai dele, Davi. E ele, um dia, Deus chega perto dele e Deus pergunta para ele, né? Salomão, eu tenho uma grande obra para fazer através de você. Você tem um pedido, faça. Tudo que você pedir, eu te farei. E eu creio que Deus se agradou daquele pedido. Por quê? Porque Salomão, naquele momento, ele teve uma revelação na sua alma, da sua responsabilidade com as pessoas. Ele entendeu o seu propósito. Ele entendeu, tanto prova, que ele não pede nada para ele usufruir para ele próprio. Ele pede algo para que ele possa julgar o povo, ele sendo rei,
com sabedoria. Ele pede para Deus sabedoria. Ele podia pedir riqueza. Ele podia pedir o resto das nações em volta dele. Mas ele pede sabedoria. A revelação que ele tinha do propósito. Eu imagino aqui cravado na alma de Salomão a sua responsabilidade, como aquele que herdou, que foi chamado para um propósito, realmente algo específico para ele. Deus tinha tirado 19 filhos para dar para ele a continuidade do reinado do pai dele. E ele pede para Deus, eu quero sabedoria. Deus se agrada tanto quando o nosso clamor, o nosso pedido, o nosso coração, ele está alinhado com o céu. Deus se agrada tanto que Deus fala para ele, eu vou te dar sabedoria, mas eu vou te dar ainda riqueza. Ainda vou te dar longos dias. Você já pensou nisso? Ele poderia ter pedido riqueza e Deus dá riqueza. Mas Deus se agradou. A gente tem que ter um temor, né, de Deus, até mesmo nas nossas orações. A gente tem que entender aquilo que o pastor Eli tem falado tanto, que nós somos irmãos. Às vezes, quando Deus nos dá a oportunidade para nos dar alguma coisa, a gente esquece, né, que nós temos irmãos, que tem algo que você pode receber, mas que você pode compartilhar aquilo que Deus vai te dar. Então, que os nossos pedidos, que o nosso coração esteja alinhado com o céu. Para aquilo que você pedir, você não peça só para você, para Deus te surpreender, porque o nosso Deus é um Deus que nos surpreende. Se você for ver biblicamente, Deus fez muito mais do que qualquer um aqui pediu para Ele, ou mesmo sonhou. Nosso Deus é um Deus que nos surpreende o tempo inteiro. Basta nós alinharmos o nosso coração a Ele. E aqui Ele diz, em todo tempo seja alva as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. O que está querendo dizer aqui, irmãos? Santidade. Temos que ser santos. Temos que ser santos. E o que é santidade? Eu não roubo, eu não mato, eu não faço mal para ninguém. Santidade é muito mais do que isso. Santidade é muito mais profundo do que isso. Santidade é você ter verdadeiramente uma ligação com Deus e com a sua palavra. Santidade é quando o seu coração é limpo, quando a sua mente é purificada. E com isso, as obras das suas mãos, ela verdadeiramente produz frutos que Deus vai se agradar. Hoje de manhã o pastor Eli estava aqui, né? E ele disse que o Espírito Santo está onde agora? O Espírito Santo está aqui, dentro de nós. Porque nós somos a igreja. Porque um dia Jesus falou que Ele não ia morar em templos feitos por mãos de homens. Templos, lugares, por mais lindos, impetuosos, luxuosos que seja, Deus escolheu morar dentro de nós que somos obra das suas mãos. Então eu quero ler com você lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20, que fala a respeito disso. Que deixa, se você tem alguma dúvida em nome de Jesus, essa dúvida vai cair por terra em nome de Jesus. Você vai entender de quem você é, a partir do momento que você entregou a sua vida para Cristo. A Bíblia diz o seguinte, 1 Coríntios 6, versos 19 e 20. Você é uma propriedade de Jesus. Diz assim, ou não sabeis
que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Esse corpo, como nós sendo templo, morada do Espírito Santo, ele precisa que nós sejamos santos, para que ele more, habite dentro de nós. Há necessidade de nós sermos santos. Despide toda maldade. Mas o que é ser santo? Eu vou te explicar de uma forma que às vezes você vai entender. O pecado na nossa vida, ele tem que ser um acidente. Por exemplo, você sai da sua casa, vai para o seu trabalho, uns vão de carro, outros vão a pé. De qualquer forma, se você for de carro, você vai a pé, se você vê um degrau, você está olhando o degrau, você desce esse degrau, você desce outro degrau, você está olhando, você vai fazer de tudo para que neste caminho, até onde você quer ir, não ocorra acidente nenhum. Certo? Mas, de vez em quando, tudo fala. Uns não vê um quebra-mola, acaba quebrando o eixo do carro. Acontece que, de vez em quando, a gente bate o carro. Ou a gente cai, o Anacleto está lá em casa. Mãe, o que eu faço para o meu tornozelo parar de melhorar? Mas ele fez de tudo para não ter esse acidente, porque ele gosta de skate, então ele faz de tudo para que o joelho dele, o tornozelo dele fique firme, para ele não ter um acidente. Mas acontece esse acidente. A gente peca. Mas eu fiz de tudo para mim não ter acidente. Eu fiz de tudo para mim não pecar. Mas às vezes os pensamentos vêm. Mas eles vêm sim, porque o inimigo ele é astuto. A Bíblia diz que nosso inimigo das nossas almas, ele tem duas armas contra nós. Duas armas somente. Deus deu duas armas para ele. Primeira, dardos inflamados. Segunda, astuta cilada. O que é dardos inflamados? É exatamente daqui mesmo, ele lá no guia, ele coloca um pensamento nele. Vai lá no centro, está rolando um tut, 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 tut. Daqui mesmo ele joga, esses são os dardos inflamados. Pensamentos, sentimentos. Aí o Gui, entendendo que ele agora decidiu por Jesus, que ele precisa que o Espírito Santo habite nele. E com isso ele precisa ser santo diante de Deus. O que ele faz com esses pensamentos? Eu faço assim, ó. A Bíblia diz que eu tenho um anjo aqui. Como eu tive um pensamento nada a ver, eu falo para esse anjo, anjo, vai lá com espada desembainhada, de fogo. Pega esse demônio que está tentando contra a minha mente. Leva ele amarrado, derrotado, apanhando para o mais profundo do abismo, em nome do Senhor Jesus. Outra coisa, astuta cilada. Sabe aquele amigo sutil? Ah, vai para a igreja? Não. Vai ter um queima de fogos lá no centro. Hã? Está amarrado, hein, Mari? Sabe aquele convite? Aquele momento que às vezes você está despercebido e chega alguém, vamos. Aí você fala, aí você lembra, não. Eu preciso que o Espírito de Deus habite em mim.
Então eu não posso magoar o Espírito de Deus, porque Ele é santo, então Ele habita em lugares santos. Ele só habita em mim se eu decidir em ser santa como Ele é santo, lutando o tempo inteiro contra o pecado. Mas e se aconteceu? E se eu pequei? A Bíblia diz: todo pecado confessado e arrependido, e eu não cometer ele mais, a Bíblia me garante que Deus irá me perdoar, abrir o lago do esquecimento, jogar esse pecado lá, fechar, e Ele nunca mais vai lembrar. Nós podemos até lembrar, mas Deus não lembra desse pecado mais. Isso é uma vida em santidade. Eu quero falar sobre Salmo 139. Uma oração poderosa também, Salmo 139, versos 23 e 24. Olha o que esse salmo nos ensina. Olha a oração que temos que fazer. Salmo 139, versículo 23 e 24, diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelos caminhos eternos. Olha que oração, olha que busca, olha que temor, olha que entendimento que ele teve. Porque se nós tivermos uma vida em pecado, o Espírito de Deus não pode habitar. Aí não vai acontecer o que nós lemos. Nas nossas vestes não vai estar brancas, e o óleo não vai estar sobre a nossa cabeça, óleo de unção, de presença, de alegria, de poder de Deus, de ser instrumento de Deus, de ser um povo separado deste mundo. Você quer parecer com Deus? Busque a santidade. Quer parecer com Satanás? Peque. É simples assim. Por isso que hoje é tão importante, né? A gente vê nas novelas, graças a Deus, desde que eu converti, nunca mais assisti novela de Globo. Mas eu, infelizmente, né, por 25 anos da minha vida, eu via como que as redes sociais, elas tentam introduzir dentro das famílias. O importante é ser feliz. Essa é uma fala tirada do inferno. Satanás ali, ele fez muito oferenda para ele mesmo, para essa frase impregnar no ser humano. E essa frase, infelizmente, tem encontrado muito lugar no coração das pessoas. O importante é ser feliz. O importante não é ser feliz, irmão. O importante é ser templo do Espírito Santo de Deus. O importante é a alegria que o mundo não te dá e você ter ela. O importante é você ter certeza da sua salvação, da sua morada eterna em Deus. É isso que importa. É isso que você deve buscar. É isso que deve ocupar o nosso coração. Que em 2026 seja isso que ocupe a nossa mente. Que todos os dias os nossos sonhos sejam dessa forma. Eu buscando Deus e eu entregando e Deus me entregando também algo dele para me compartilhar com os irmãos. E eu entregando mais a santidade, o temor, a busca. E Deus da mesma forma me entregando para que eu possa compartilhar com meus irmãos. E você da mesma forma. E nós todos da mesma forma, em nome de Jesus. Depois ele vem no versículo 9, ele fala assim, ó. Falamos do espiritual. Aí ele fala: goza a vida com a mulher que amas. Todos os dias da sua vida vão, as quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida. Gente, isso é palavra profunda demais.
e no teu trabalho, que tu fizeste debaixo do sol. Você sabe quem escreveu isso aqui? Salomão. Sabe quantas mulheres Salomão teve? 700 esposas e 300 concubinas. Salomão. Salomão é esse? Não. Aí não, né, Salomão? Eu sou de Deus, né? Aí não, Salomão, pelo amor de Deus, hein? Ele vai ter a graça, a sabedoria, a inteligência. Já tem, né? De Deus. Esse homem que teve 1000 mulheres, ele escreve isso aqui. E ele fala assim, ó. Goza a vida com a mulher. Olha que eu vi esse A, eu até grifei. A mulher que amas. A mulher que escolheste. Seja feliz com ela. Ame ela. Passeie com ela. Viaje com ela. Hã? Lógico, é. Gente, esse Salomão, esse aqui ele estava velho já. Ele já tinha passado por... Ele já tinha experimentado o que é ter poder, ter riqueza, ter mulher, ter fama. Ele experimentou tudo. Esse livro ele escreve no fim da vida dele. Ele chega nessa conclusão. Quem dera, em vez de ter 1000, eu tivesse uma. E se eu fosse feliz com ela. Então, gente, o casamento. Casamento é a união mais profunda entre um homem e uma mulher. Pode ter. Ninguém pode chegar tão perto de mim como o meu esposo. Ninguém pode chegar tão perto dele como eu. O casamento. E com isso a consequência, a família. O que significa a família? Tem falado tanto de famílias espiritual. O que é a família? A família, desde que eu conheço por gente, eu já tenho esse pensamento. A gente tem luta dentro de casa. A gente, criança, está na escola, com um amigo, depois adolescente, e luta, e depois você fica jovem, trabalho, cansado. Família é o lugar de refúgio. Família é lugar de suprimento. Família é o lugar confortável. Por isso que a Bíblia fala tanto da mulher, que a mulher sabe edificar. Sabe aquele marido, sabe aqueles filhos que estão na luta, mas estão lá no dia a dia deles, vencendo, trabalhando, correndo para lá e para cá, mas na mente deles está, meu Deus, que hora que eu vou voltar para minha casa? Meu Deus, que vontade de ir embora para minha casa, para o meu descanso, para o meu refrigério, para o lugar do meu suprimento emocional, espiritual e o físico. Eu conheço gente que odeia ir para casa, que faz de tudo para não ir para sua casa, que vai para todos os lugares, menos para sua casa. Ele vai porque não tem jeito, que se tivesse ele não ia, ela não ia. Então isso é algo tão precioso, no nosso entendimento, que o nosso lar, a nossa casa, os nossos filhos, ele tem que gostar mais da nossa casa que a casa de qualquer amigo que seja. Mais fácil ele trazer um amigo do que ele ir para outra casa. Então ele fala isso, porque é isso a sua porção. É isso que você... É essa porção nessa vida. É isso que importa, em outras palavras. É isso que tem valor. Não, tem valor. O ano que vem eu for lá e comprar um carro 2026/2026. É isso que tem valor.
2026. Pode ser 2025, 2026, 2026. Isso vem por acréscimo. Eu creio sim que Deus tem prosperidade para nós. Eu creio sim que o tempo da escassez já acabou. O tempo da preocupação financeira já acabou. Porque você está entendendo o propósito de Deus. Deus tem abundância para nós financeira. Deus é dono do ouro e da prata. Qual é a dificuldade de prosperar você? Deus não tem dificuldade nenhuma de te prosperar, de abrir uma porta tremenda na sua vida. Ele não tem nenhuma dificuldade. Mas você tem que saber o que é que vale a pena. Porque você vai achar que vale a pena gastar os seus dias para que você tenha um carro 2026/2026. Quando você achar que a sua casa, que a sua vida espiritual, que a sua família, é isso que é importante, que é isso que vale a pena, que um homem com 1000 esposas escreveu isso, que não precisa de nós errar, porque ele já errou o suficiente e ele está nos ensinando aqui. A gente coloca em ordem as nossas emoções, a nossa vida. Primeiro Deus, depois a minha casa, o meu lar, a minha família, meu casamento, meu relacionamento com meus filhos comigo, minha família espiritual, a igreja. Vocês, entre vocês, relacionamento, em nome de Jesus. Verso 10 diz assim, ó. Tudo quanto vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Verso 10. Sabe uma coisa? Às vezes a gente perde isso um pouco. Você sabe como uma das formas de Deus saber o mundo, né? Agora estão falando de coisas terrenas. Uma forma das pessoas reconhecer Deus na sua vida? Pelo que como você trabalha. Pela sua pontualidade, pelo seu desempenho, pela sua responsabilidade no trabalho. Então, as obras das nossas mãos, como está escrito aqui, ela glorifica a Deus. Nós temos que ser bons trabalhadores. Aí eu peguei na Bíblia aqui um exemplo, peguei até 2. Não vou ler, não. Mas o primeiro foi o de Noé, a arca de Noé. Sabe quantos anos Deus escolheu Noé para fazer uma obra, um trabalho? Fazer a arca. Sabe quantos anos Noé tinha quando ele começou a fazer a arca? Ah? 500 anos. Noé, quando Deus chamou ele para fazer a arca, 500 anos, ele já era idoso. Ele ficou uma média de 100 anos sendo um trabalhador. Aí eu fiquei assim, Senhor, já imaginou se Noé, na hora de fazer ripa com ripa ali por baixo, ali, se ele não fosse um bom trabalhador, o que seria daquela arca? Afundaria o propósito de Deus? Então Deus valoriza o trabalho. Você acha que Deus buscou Noé para fazer uma arca à toa? Com certeza Deus viu que ele entendeu isso aqui, ó, que era importante as obras das mãos, que tudo que vier para fazer, faça o melhor com todas as suas forças. E tem muitos outros versículos que inspira isso, ensina isso para nós. Então, aí outra pessoa foi José. José, ele foi um trabalhador tão excelente que ele era um escravo, vendido como escravo, e se tornou um governador. Vocês acham de verdade que se ele não fosse um bom trabalhador,
as obras que viessem à mão dele, se ele não fizesse com competência, Deus conseguiria cumprir o propósito, levando ele a ser um governador? Se ele fosse um mais ou menos escravo, se ele fosse um mais ou menos, ele serviu na casa do rei lá, né? Se tudo ele fosse um mais ou menos, vocês acham que Deus teria como tirar ele de uma escravidão e levar ele para um governador de Minas Gerais? Do Egito? Então, as obras, tudo que vier à sua mão, faça com perfeição, faça o melhor. Na igreja, faça o seu melhor. Dia de limpar a igreja, faça o seu melhor. Aqui eu quero parabenizar os jovens, viu? Pela essa limpeza. A minha filha chegou lá em casa, a Sara falou: mãe, se você vê a limpeza que os jovens fazem, é diferenciada mesmo. Porque a gente falava assim: nossa, mas os jovens ficam muito tempo na igreja. Deve estar lá no louvor, ó a maldade. Deve estar ensaiando também. Ela chegou, mas elogiou vocês assim, né? Que eu falei: que benção, filha. Ela falou: mãe, os jovens são diferenciados da nossa igreja. E eu fico muito feliz por isso, viu? Líderes que conduzem esses jovens maravilhosos, em nome de Jesus. Deus é bom, né? Então, se for para nós lavar um banheiro, nós vamos fazer o melhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Entenda a importância. As pessoas estão falando: ah, você é crente? Está lá vendo nós trabalhar. Está vendo a nossa responsabilidade, a nossa pontualidade, a nossa eficiência no que fazemos. Com certeza, em nome de Jesus, isso aqui não é aqui, gente. Eu acredito de todo o coração. Mas em outros lugares deve falar assim: ah, lá é crente, ó. Ó a hora que está chegando. Ó, sai às 5, já é 4 horas, já está juntando as coisas para ir embora. É crente. Lá na outra igreja, né? Que não. Amém, gente? A gente tem que entender que um bom trabalho, um bom trabalhador, glorifica a Deus e tem como Deus honrar você. Como Deus honrou José. Fez dele um escravo, transformou ele num governador, o homem, segundo o homem mais importante de um país. Amém? O 11. Vamos ler o 11. Voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas o que o tempo e a oportunidade ocorreram a todos. Eu vejo Salomão aqui idoso, ele era o rei. Ele conheceu quase que uma nação inteira. Com certeza ele via na escola um menino inteligente, tirava só 10, 10, 10, 10. E ele teve a oportunidade de ver esse menino crescer e não usufruir dessa inteligência. Então ele percebeu o quê? Que só as nossas habilidades, elas não garantiam para nós a prosperidade. Só as habilidades, ligeiro, forte, sábio, entendido. Só as nossas habilidades, nossos dons, ele não garante a prosperidade, a vitória. E eu imagino ele assim, né? Eu falo porque eu também, a Sara estudava, né? E, gente, tinha uma menina lá que eu falei: essa menina vai ser médica, e daquelas médicas, sim. De repente, a menina fazendo doce para vender. A menina só tirava 10, gostava de ler livros e livros e livros. De repente, mãe, a fulana está vendendo doce. O que é isso, Sara? A menina está estudando, não é possível. Vai ser uma médica. Mãe, a menina está vendendo doce. Pensa numa menina inteligente. Quantos amigos deles que tirava só 10 e, de repente, você vê. Por quê? Porque só a habilidade não é importante. Não é só ela que leva nós a
deu o cumprimento daquilo que Deus queria. Então, ele fala aqui, mas é o tempo. Então, o tempo e a oportunidade, tá? Então, eu quero falar do tempo. Esse tempo, a primeira coisa que a gente precisa entender, que esse tempo, não é esse tempo de relógio. Não é um tempo marcado por relógio. Mas é um tempo que eu estou, muitas vezes emocionalmente. Gente, quantas oportunidades, porta aberta que Deus abriu para nós nessa vida. Eu com 56 anos. E o meu tempo não conseguiu ver essa oportunidade, abraçar essa oportunidade, agarrar essa oportunidade para mim ser próspero. Por quê? Porque o tempo, eu é que faço o tempo. As minhas emoções. Há pouco tempo, a gente estava até lá no Hortência. Deus começou a me incomodar. Por quê? Dá um testemunho breve de mim aqui, que essa live é uma benção, né? A minha família, nós somos 4 irmãos. O meu pai acordava cedo, ia em quarto por quarto. Todo mundo levantava cedo, saía todo mundo para trabalhar. Você queria esconder da gente? Ia lá em casa. Aí tinha a moça que trabalhava lá em casa, tal. Nós trabalhava. Na minha percepção, olha para você ver como é que Satanás é sujo. Na minha mente, no meu tempo, eu não tinha direito, eu só tinha dever. Eu nunca me achei no direito de desfrutar da prosperidade. Nunca pude, dentro de mim, falar assim, não, eu sou próspera. Não, eu posso comprar aquele vestido daquele preço. Eu não me dava esse direito, porque as minhas emoções, o meu tempo aqui dentro, ele me impedia de agarrar as oportunidades, as portas abertas que Deus tinha aberta para mim. E eu tinha simplesmente um senso de dever. Eu tenho que fazer. Mas o desfrute, não, eu não posso, eu não tenho esse direito, mas eu tenho. Mas estou cansado, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir, eu tenho que ficar firme. Mas você pode desfrutar, não, eu tenho dever. Mas eu não tinha o desfrute daquilo que às vezes realmente eu teria esse direito, como o irmão do filho pródigo. O tempo, aí eu fico imaginando quantas oportunidades eu perdi nessa minha vã vida, como diz o meu querido rei Salomão. Quantas? Então o tempo, esse tempo, vamos lá, Efésios 5. Vamos dar uma Efésios 5, versos 15 e 16. Vamos entender melhor isso. Efésios 5, versos 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábio, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. E eu estou, eu te dou um conselho. Quando você, por exemplo, nécio, Senhor, o que é nécio? Vai no dicionário bíblico, no seu celular tem, entenda o que é. Então, eu fui lá e fui ver o que significa exatamente, biblicamente, o que é, aqui nesse livro de Efésios, Deus quis dizer com a pessoa ser nécia. Significa o seguinte, é uma pessoa sem discernimento, age sem refletir nas consequências dos seus atos, não tem prazer na lei do Senhor. Então ele fala, portanto, sede prudente, não andais como nécio, como uma pessoa sem discernir,
como uma pessoa, sem entender o que cada atitude, decisão sua, ação sua, tem uma consequência, que ela pode ser boa, mas ela pode ser mal. Uma decisão certa vai te levar para o propósito. Uma decisão errada te leva para o buraco. E não tem prazer nas leis do Senhor. Mas ele fala, mas andais como sábios. A Bíblia nos ensina que o princípio da sabedoria é temor a Deus. Então, sabedoria a gente não encontra no mundo. No mundo tem inteligência. Sabedoria só tem uma fonte. É o Espírito de Deus em nós. Ele traz para nós sabedoria. Ele tira de nós esse espírito de nécios, inconsequentes, sem discernimento do ambiente, da proposta feita a nós, né, da situação que nós estamos vivendo. Então ele fala, não ande desse jeito, fique atento, fique esperto, preste atenção, haja com sabedoria. Ou seja, sabe o que eu entendo quando o Espírito Santo, quando Deus está escrito aqui, ó, mas como sábio? Para mim eu vejo assim, ó, consulte a mim. Ande como sábio, consulte a mim. Espírito Santo, me dá a direção. Eu não sei o que fazer. Eu não sei para onde ir. E eu não vou tomar nenhuma decisão se o Senhor não falar comigo. Eu não ando como nécio. Eu não sou uma pessoa que não entende que as minhas ações têm consequências. Me ajuda. Me mostra, me inspira, coloca no meu coração, me direciona, me leva. Consulte o Espírito que habita em você. Primeiro versículo é que o Espírito habita em você. Santidade, sendo santo, tendo comunhão com Deus e com a sua palavra. Depois no versículo 16 ele fala, remindo. O que é remindo? Remir é aproveitar o máximo o tempo. É usar cada momento para cumprir o propósito. Remir é resgatar o tempo perdido. Que tempo perdido? Eu tenho, assim, no mínimo, mas por baixo, 25 anos perdidos na minha vida. Porque eu fiquei 25 anos longe da presença de Deus. Aí eu vim, batizei como vocês. Não esqueça a data do batismo de vocês, viu? Em nome de Jesus. Eu batizei dia 9 de julho de 1995. Um frio. Uma água gelada. Vocês tiveram ainda um privilégio, né? Uma água 41, né, Diogo? Vocês estão no lucro. Nunca mais eu esqueci. E cada ano que eu faço o ano de aniversário espiritual, para mim é uma festa. Então, vamos voltar aqui, né? A hora. Então, remir. Então é isso. Então ele fala, faça o seu tempo remir. Ou seja, o tempo que você perdeu, que aí a gente veio para Deus, até Deus nos curar, até nós deixar Deus curar nossas emoções, arrancar esse ranço, igual eu que não tinha, achava que eu não tinha direito, só tinha dever, até Deus arrancar aqueles ensinamentos pobres da casa dos nossos pais. A gente já perdeu muito tempo, perdeu muitos anos da nossa vida. Então ele fala, então hoje, que essa consciência, faça remir esse tempo. Resgate o tempo perdido. Porque os dias são maus. O que quer dizer isso? As oportunidades passam, igreja. Corra para você recuperar o tempo que você perdeu. Quanto tempo da sua vida você perdeu? Analise você. Você acha que você está exatamente no propósito que Deus tem para você? Gente, eu tinha 5 anos de convertido, meu pastor falou assim, nós vamos ordenar você pastora. Eu falei, capaz mesmo.
Eu nem conheço a Bíblia direito, a gente trabalhava muito. Né? De segunda a segunda, eu não tinha tempo para ler a Bíblia, para conhecer a Bíblia, não. Falei, pastor, eu não tenho essa condição. Não, Sinara, Deus falou para mim que você tem condição, sim. Sim, mas eu sou um bebê na fé, pastor, pelo amor de Deus. Não. Ordenou, eu e o pastor Elídio, pastor. Gente, as minhas pregações eram, dentro de mim, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou tímida, insegura, e eu aqui com o microfone na mão. Mas no dia de um café da manhã na minha vida, lá na cidade de Moriaé, que o Espírito Santo sentou comigo, e ele me explicou, ele quase desenhou. Falou para mim, eu nunca mais quero que você fale assim, como eu falava, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei por que eu fui ordenada pastora. Ele me deu uma ordem, nunca mais você fala isso, nunca mais você repita isso, é propósito meu na sua vida. Aí, a partir da... Gente, quantas vezes eu dormi brigado com o pastor Elídio porque ele mandava eu pregar? Sério. Quando ele mandava eu pregar, mas o meu beijo não ia aqui não, ele ia lá no chão. Até o Espírito Santo sentar comigo e eu remi esse tempo. A partir desse dia. Por quê? Porque isso tomou meu coração. A gente precisa ser tomado pela verdade de Deus. Não deixar, a gente não deixa que, mesmo que doa, a verdade ela entre e incomode a gente, mas ela é porque ela está colocando as coisas em ordem dentro de nós. Gente, começa um dia, no outro dia começa de novo, e essa é a oportunidade que Deus dá. E hora que pensa, é uma oportunidade de um ano que se inicia para nós. Você precisa ter revelação dessa palavra, para que o Espírito de Deus faça em você algo sobrenatural, para que você possa esse ano de 2026 remir o tempo que foi perdido. Em nome de Jesus, eu e o pastor Elídio vão estar sentados e vindo hoje, muitas pessoas que estão sentadas, pregando neste lugar, porque entendeu essa palavra. O bispo tem uma promessa de 10 igrejas. Cadê os 10 pastores? Glória a Deus, você não vai escapar não. Cadê? E se fosse para hoje? Aí o bispo falou assim, a seu tempo. Ao seu tempo por quê? Porque nós não estamos preparados. O tempo quem faz sou eu. Entende isso, igreja? Em nome de Jesus. 2026 vai ser o ano que você vai se destravar daquilo que tem te prendido, e você vai avançar, e você vai remir o tempo que você perdeu na sua vida, e você vai correr e vai voar como uma águia em nome de Jesus. Receba isso em nome de Jesus. A obra está carente de homens e mulheres trabalhadoras. Homens e mulheres de Deus, que regaçam suas mangas verdadeiramente e vai para a luta. Que quer Deus, que fica indignado de ter tantas pessoas no bar, no pecado, na prostituição, nas drogas, meu Deus. Glória a Deus, né? Nome de Jesus. Faça uma decisão. Hoje eu fiz até uma coisa errada, né? O bispo vai entregar, nós vamos entregar no dia 31, para o dia 1º, um envelope, um projeto de vida. E ele falou aqui, eu falei assim, nossa, eu estou incompetente, deixa eu entregar esse negócio. Falei para a Mari, vai lá, Mari, entrega lá, porque eu acho que era para ter entregado hoje. E a Mari Tatinha... Corre lá, chama a Selma e começa a entregar. E o bispo, não era hoje não, cabeção. Tem que explicar direito. Eu falei, bispo, tem razão, o senhor tem razão. Como que dá uma coisa sem explicar? O senhor está certo, o senhor me perdoa. Quem recebeu aquele folheto? Você vai colocar na Bíblia e vai trazer. Você não vai deixar na sua casa, em nome de Jesus. Não, senão o bispo tem razão de... Por favor. Já está aí, Bia? Ô, glória. Traga, por favor, tá? É um projeto de vida, nós vamos estar trabalhando esse projeto de vida,
para você crer que Deus é Deus, para que aquilo que você pedir, como Salomão fez um pedido, que foi alinhado com o céu, e todo o seu pedido, você, um a um, Deus vai entregar na sua mão, em nome de Jesus, e Ele vai, além desses pedidos, te surpreender, como Ele fez com Salomão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, um projetos. Quem faz uma casa sem projeto, ela trinca, ela desmancha. Mas uma casa feita com projeto, ela é edificada, ela é firme, ela é forte, ela não trinca, ela não racha, ela fica inabalável. Pode vir a chuva, os ventos, transbordar os rios, e ela está ali, ó. Amém, igreja? Queria que você se colocasse de pé, então, em nome de Jesus.